Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, mais um momento de estudo, de aprendizado, esta busca constante pela verdade. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez e por isso agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especialmente e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades sem fim para realizarmos o nosso processo de transformação, de iluminação espiritual. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a Kardec, que nos deixou estes belíssimos ensinamentos que nós encontramos na codificação espírita, em nome do Senhor Jesus. Agradecemos, por último, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual, para juntos realizarmos mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões, com base na doutrina espírita, com base no Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje trouxemos, seguindo a sequência cronológica dos capítulos deste livro, que neste caso o livro é composto por 180 capítulos. Hoje, seguindo essa sequência cronológica, estudaremos o capítulo de número 107, que tem como título Compaixão em Família. Será que estamos realmente exercitando e exercendo a compaixão em família? Será que somos compassivos lá fora e não somos compassivos no nosso agrupamento familiar? Então é sobre isso que Emmanuel nos fala, buscando como referência palavras do apóstolo Paulo em sua primeira epístola ao seu discípulo amado Timóteo. Mas antes de começarmos aqui estas belíssimas reflexões, quero mais uma vez agradecer a presença de todos e de todas. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença em primeiro lugar, pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos, por nos auxiliar na semeadura do Evangelho. Porque quando você faz o compartilhamento desses estudos singelos, você não está fazendo propaganda da minha própria pessoa ou daquele que está fazendo o comentário do Evangelho ou os comentários do Evangelho. Você estará, assim, auxiliando e realizando também o trabalho da semeadura da boa semente. Então, antes de começarmos aqui as nossas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, um livro belíssimo de mensagens curtas acerca da vigilância. Então hoje faremos a leitura e as reflexões do capítulo de número 5, que tem como título Culpa e Desafio. Enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, culpa e desafio. Prestemos atenção de que forma irmão José nos ensina aqui acerca destas culpas e desafios. Então ele diz o seguinte: admite a tua parcela de culpa. Mesmo que seja dolorido, admitirmos os nossos erros, os nossos equívocos, assumirmos a nossa parcela de culpa, quando erramos, e com certeza erramos constantemente. Então ele nos diz que é preciso que admitamos a nossa parcela de culpa e que possamos assumir a responsabilidade desses nossos equívocos. E aí ele diz na sequência: não apontes os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Então, se você se encontra em um momento de infelicidade, não aponte,
não apontemos os outros como sendo os responsáveis pela nossa infelicidade. Ah, o fulano, a fulana é o motivo da minha infelicidade. Não, de forma alguma. O outro, a outra, não é o responsável, não é o motivo pela sua felicidade ou para a sua felicidade ou infelicidade. E aí ele diz ainda, mesmo tendo razão, não acuses nem alardeis as faltas alheias. Mesmo que você tenha razão, mesmo que o outro esteja errado ou errada e você esteja com a razão, conforme nos disse Jesus, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que seja o motivo do escândalo. Então não alardeemos aos quatro ventos os equívocos das outras pessoas, porque amanhã ou depois seremos nós que estaremos no lugar daquela criatura sendo criticada. E aí ele diz que, a rigor, ninguém erra porque queira. Ninguém erra porque queira. São teimosias, são rebeldias da nossa parte. E aí ele diz, supera os teus possíveis traumas, perdoando ou desculpando aqueles que não puderam oferecer-te mais. Porque em muitas situações nós acusamos, nós reclamamos das outras pessoas ou em relação às outras pessoas porque elas não puderam nos oferecer mais. No entanto, nós nos esquecemos que ninguém tem condições de dar além de suas capacidades. E aí ele diz na sequência que todos nos movimentamos dentro de certos limites. Então, cada um de nós temos os nossos limites, como falamos anteriormente. Não podemos e não temos condições de ofertar às outras pessoas aquilo que ainda não possuímos. E ainda ele acrescenta que que a compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Que a compreensão, ou seja, compreender as outras pessoas, compreender a nós mesmos, nós poderemos com isto suprir muitas deficiências psicológicas nossas, porque ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. Ou seja, para dar mais, dar além das nossas capacidades normais, é preciso um esforço enorme de autossuperação, ou seja, superar a nós mesmos. E aí ele encerra dizendo, não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. Não nos cobremos em excesso e aprendamos a ser indulgentes para com as faltas alheias, assim como para conosco mesmo, porque a aceitação do que és, a aceitação do que nós somos ou como nós nos encontramos e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Então aqui, irmão José encerra dizendo que o nosso maior desafio aqui na vida é nos aceitarmos como nós somos, mas trabalhando constantemente para a nossa autossuperação, bem como aceitando os outros como eles são. Não queiramos exigir dos outros algo que ele ainda não alcançou, condições que ele ainda não alcançou ou que ela não tenha alcançado. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para iniciarmos com Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 107, Compaixão em Família, quando Emmanuel, após irmão José, Emmanuel e Chico Xavier, nos fala sobre esta compaixão em família. E Emmanuel buscou como referência para estas reflexões que ele deixou aqui para nós, através de Chico Xavier, palavras do apóstolo Paulo, que nós encontramos em sua primeira epístola ao discípulo amado Timóteo, o capítulo de número 5, versículo de número 8, quando Paulo escreveu da seguinte maneira, já que ele estava escrevendo a Timóteo sobre dificuldades que Timóteo estava enfrentando no agrupamento familiar, pessoas que se encontravam doentes, precisava fazer viagem, precisava da companhia de Timóteo, e ele precisando e querendo trabalhar na semeadura do Evangelho, e Paulo escreve para ele e para todos nós,
Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a própria fé. Então aqui Paulo nos fala que se nós dizemos ter fé, se nós falamos que temos fé, mas nós descuidamos dos da nossa própria família, nós estaremos negando aquela fé que nós falamos que já alcançamos ou que já tenhamos construído. E aí vem Emmanuel e nos fala da seguinte maneira: são muitos assim. Então aqui Emmanuel já começa em uma frase curta, iniciando as reflexões deste capítulo 107, que são muitos assim, ou seja, são muitos de nós que aqui nos encontramos no plano físico, que nos comportamos assim, ou seja, não cuidamos dos da nossa própria família, enquanto nos preocupamos em cuidar dos outros que estão lá distante. E aí ele segue dizendo o seguinte, que muitos são assim, que descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão, bordam conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada. Então aqui ele nos fala que são muitos, somos muitos de nós que nos encontramos assim, que falamos de forma primorosa acerca do Evangelho, falamos em assembleias acerca do Evangelho, acerca da prática do bem, exortamos o povo à compaixão, bordamos conceitos e citações a fim de que a brandura seja lembrada em todos os lugares. E aí ele acrescenta que, entretanto, estes mesmos que se comportam assim, falando de forma primorosa acerca do Evangelho, belíssimas mensagens, exortando a compaixão, a bondade, a brandura, muitos, neste caso, ele diz que, entretanto, muitos desses, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Então, que possamos, de forma vigilante, não nos comportarmos assim, falarmos aos outros acerca do Evangelho, acerca da Boa Nova, estas mensagens belíssimas de esclarecimento, não nos comportarmos assim, exortando os outros, o povo lá fora à compaixão, bordando conceitos e citações acerca da brandura, lembrando acerca da brandura e nos comportando como verdadeiros carrascos no nosso agrupamento familiar. No nosso agrupamento familiar, nós também precisamos nos comportar assim, falando e praticando, em especial praticando esta mensagem primorosa do Evangelho, falando e praticando acerca da compaixão, acerca dos bons conceitos, acerca da brandura, acerca da fraternidade. No agrupamento familiar, ali é a nossa escola primeira de exemplificação do Evangelho. E aí ele diz na sequência que muitos são assim que traçam, ou seja, escrevem páginas de subido valor em honra da virtude, comovendo multidões. Então aqui ele nos fala que muitos aqui na Terra escrevem de forma primorosa, conforme ele diz aqui, páginas de subido valor, ou seja, de alto valor, mensagens belíssimas, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que os cercam entre as paredes familiares. Então aqui ele nos fala desta forma, que escrevem de forma primorosa, páginas belíssimas, mas no agrupamento familiar não se comportam como deveriam se comportar. E ainda ele diz que muitos promovem subscrições de auxílio público, ou seja, promovem campanhas de auxílio a pessoas necessitadas, auxílio público em socorro das vítimas de calamidade ocorridas em outros continentes. Então aqui ele fala que muitos de nós nos preocupamos e participamos de campanhas para auxiliarmos pessoas, irmãos nossos, que estão em outros continentes, pessoas irmãs nossas,
No entanto, quando nós agimos assim, nós nos transformamos em titulares da grande benemerência. Contudo, nos fala Emmanuel, contudo, negam um simples olhar de carinho ao servidor que lhe põe à mesa. Então aqui ele nos fala desta forma, nos chama a atenção desta forma, que muitos de nós nos preocupamos com nossos irmãos e irmãs que estão até mesmo em outro continente, mas não cuidamos daqueles que estão conosco, servindo a nossa própria mesa, preparando a nossa própria alimentação no nosso agrupamento familiar, seja na condição de familiar, seja numa condição de um auxiliar ou uma auxiliar que está ali, conforme ele fala, um servidor ou uma servidora. E ainda ele diz que muitos iniciam ou incitam ou chamam a atenção da comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, estas mesmas pessoas que trabalham nessas campanhas, conforme ele nos diz, entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz, ou o pai ou a mãe menos feliz, que a provação expõe à caducidade. Então aqui ele nos chama atenção para este ponto em que pessoas, muitos de nós, ainda nos comportamos assim, participamos de campanhas, até mesmo para a construção de abrigos, de orfanatos, de hospitais, mas em muitas situações nós nos comportamos assim, mandando para um orfanato, mandando para um asilo, pessoas do nosso agrupamento familiar. E aí ele, na sequência, diz da seguinte maneira: não seremos nós, e nem eu, se Emmanuel aqui não está criticando, muito menos eu, não estou aqui criticando ninguém, mas chamando em primeiro lugar a minha própria consciência para estas situações, para não cair nessas contradições de comportamentos. Então ele diz: não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Então aqui Emmanuel nos fala que tudo isso que ele falou aqui não é de forma alguma censura. Ele não está censurando, igual ele fala que não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento ou semelhante comportamento. Porque toda migalha de amor, nos fala Emmanuel, toda migalha de amor está registrada na lei em favor de quem a emite. Toda migalha de amor está registrada na lei divina em favor de quem a emite. Mais vale, prestemos atenção nesta frase tão curta e tão carregada de ensinamentos que Emmanuel deixou aqui para nós. Mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. Então, mais vale semearmos alguma migalha de amor para pessoas que estão distantes de nós do que não semear nenhuma migalha de amor em lugar nenhum. Então, mais vale fazer bem aos que vivem longe que não fazer bem algum. E, sem sombra de dúvida, será bem melhor ainda, e um dia, sem sombra de dúvida, todos nós alcançaremos estas condições de auxiliarmos a todos, aqueles que estão perto de nós, aqueles que estão no nosso agrupamento familiar, aqueles que estão conosco no nosso local de trabalho, na via pública, distante, muito distante ou menos distante, em outros continentes aqui do planeta Terra, auxiliarmos a todos indistintamente, de acordo com as nossas condições e capacidades. Então, sem sombra de dúvida, conforme que Emmanuel nos fala, é preciso que nos esforcemos para fazer o bem. Para fazer o bem àqueles que estão ali junto conosco. Se não temos condições ainda de fazer isto, que façamos algum bem, porque mais vale fazer o bem a quem está distante
do que não fazer nada a ninguém. E aí ele encerra dizendo: ajudemos. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível, de acordo com as nossas capacidades, dentro e respeitando as nossas limitações. Entretanto, afirma Emmanuel e ainda esclarece, entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito, devedores de muitos séculos. Temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela as nossas principais testemunhas de quitação. Então aqui ele nos fala que as nossas obrigações primeiras são exatamente para com aqueles que estão conosco sob o mesmo teto, porque ele nos diz devedores de muitos séculos temos em casa. Então, devedores de muitos séculos nós temos em nossa própria casa, no nosso local de trabalho, no nosso caminho, no ideal, seja no local onde nós nos encontramos, seja na casa espírita, na igreja, no templo evangélico, ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Então, não precisamos ir distante para realizarmos estes trabalhos de benemerência. Temos ali conosco os nossos devedores de longos séculos, conforme nos fala Emmanuel. Se temos condições e capacidades de ampliarmos este círculo de auxílio, sem sombra de dúvida que precisamos ampliar esse círculo, mas reflitamos acerca disto, conforme o título deste capítulo, compaixão em primeiro lugar, misericórdia em primeiro lugar, na nossa própria família, porque aquele que se descuida da sua própria família está negando a própria fé. Paz aos nossos corações e muito obrigado. E até a próxima oportunidade, se assim o Pai de infinita misericórdia e amor nos permitir. Até breve, meus irmãos e irmãs.